Hoje o El País dá uma matéria, publica, né, no site uma matéria do Breiler Pires sobre como o Brasil abraçou a seleção feminina. Virou um sucesso de audiência. Todo mundo. Eu tenho visto amigos meus, torcedores de futebol, fanáticos por futebol, né, que falam mais de futebol do que eu, inclusive. Comentando os jogos, falando da jogadora, debatendo. Algumas cidades... Sofrendo com a seleção. Você está dando um gancho São Paulo, muito importante. São Paulo, por exemplo, deu ponto facultativo, pode para o serviço público municipal em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo Em Brasília liberou. Foi negado, né? Teve um ministério que fez esse pedido, foi negado. Eu recebo, volta e meia eu recebi ontem, e-mails de assessorias de imprensa de empresas que estão liberando seus funcionários, estão tomando essa atitude. Empresas do setor privado que estão liberando. Isso dá um gancho legal para a gente discutir. Ontem nós não tivemos tempo de trazer aqui com detalhe a entrevista que a Marta deu à nossa repórter Carol Barcelos, em que ela fala sobre a questão da igualdade, né? Esse é um tema que provoca um debate muito interessante, que tem pontos que eu acho que a gente ainda precisa abordar. Vamos rodar um trechinho, então. Ontem, quando eu citei essa entrevista aqui, sem mostrar esse trecho, logo veio uma mensagem de um internauta dizendo que o futebol masculino movimenta mais dinheiro, que o futebol feminino ainda não tem visibilidade. Vocês falaram aqui do crescimento de audiência, e aí nós temos participação nisso também, né? Dessa vez, por exemplo, a TV Globo, que tem um alcance maior, é TV aberta, está transmitindo os Jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. O Sport TV está transmitindo todos os jogos da Copa do Mundo Feminina. Eu não perguntei para a chefia, eu acho que eu não posso falar de números aqui, mas eu acho que dá para dar noções de grandeza. Jogo do futebol, o jogo da seleção americana deu uma audiência que é considerada excelente para os padrões da TV a cabo. Por exemplo, não é jogo da seleção brasileira, para qualquer evento. Qualquer evento. Deu uma audiência excelente. Os jogos da seleção brasileira no Sport TV tiveram um crescimento exponencial, assim. O Sport TV, que já tem tradição de transmitir jogos da seleção feminina, nesse ano, mesmo com a TV Globo transmitindo simultaneamente, houve um salto na audiência. A exposição que foi dada ao futebol feminino é muito maior. Eu brinco muito com aquele filme do Kevin Costner, né? Acho que tem toda uma geração que não deve ter visto esse filme, mas deve estar em algum lugar, você procura aí na internet, vai achar, né? Chama Campo dos Sonhos. Não, né? Tem no YouTube é um clássico. Tal, Construa o estádio, né? Construa o campo. Se você construir, eles virão. Né? É para ele construir um campo de beisebol no Milharal e os fantasmas dos grandes jogadores de beisebol vão jogar com ele. E essa é uma metáfora que a gente usa muito para o esporte, né? Não é necessariamente construir o estádio, mas se você dá visibilidade, claro, o público pode vir, porque muitas vezes tem uma cobrança de esportes que não tem grande visibilidade. Ah, mas vocês não mostram na televisão. Aí, às vezes, a gente mostra o campeonato e ninguém aproveita o trabalho. Né? O trabalho é contínuo. E a gente fala muito do efeito Guga. O tênis teve uma visibilidade gigantesca com o Guga. O tênis brasileiro não se desenvolveu com o Guga, mas uma audiência foi criada. Os eventos de tênis no Sport TV e nas nossas concorrentes também. Nós, por exemplo, não tivemos Roland Garros. Passou em outra emissora, na Band. Na Band News. Na Band Esporte. E tem ótima audiência, porque a gente tem um público do tênis, né? As pessoas falam dos jogadores visibilidade, o que eu digo é o seguinte, essa coisa da visibilidade, da importância, ela não é... Muita gente acredita que ela é, assim, espontânea, ela acontece naturalmente, e não é. Ela é influenciada. Entendo que se possa considerar que hoje, premiar o futebol feminino como se premia o futebol masculino, ainda seja injusto. Tem gente que acha isso. Mas você tem que quebrar essa corrente em algum momento. Porque o futebol masculino se construiu com benefícios que o feminino não teve. Um investimento que o feminino não teve, que o feminino foi até proibido, né? Isso. Só para botar na balança essa desigualdade. Tem duas coisas. Primeiro, assim, eu não aceito a discussão de que é um jogo deficiente. Não é. É outro jogo. São mulheres contra mulheres. É outro jogo, né? Então, assim, se fosse um jogo de mulheres contra homens, claro, a força física prevaleceria. É um outro tipo de jogo igualmente interessante. Que tem beleza, que tem competitividade, que tem várias outras coisas. Tem drama, tem angústia, tem tudo que tem todos os sentimentos plástica, envolvidos. Tem tudo. Um dia nós mostramos um artigo do New York Times sobre isso. Você não pode esperar do jogo feminino que ele tenha o tipo de emoção, de competitividade que tem no masculino. Cada um tem o seu. Isso. E não é questão de mais ou menos. E é absolutamente igual, nesse caso, ao basquete, ao vôlei, ao handball, a qualquer esporte coletivo de ponta. Agora,
a gente precisa, de novo, porque esse sentimento, a gente deve ter falado aqui, eu não, porque eu não estava aqui na Olimpíada, eu acho. Ou estava, já não me lembro mais, acho que não. Estava na Copa do Mundo. A gente deve ter falado isso aqui na Olimpíada. E aí passou a Olimpíada e o futebol feminino mergulhou de novo no ostracismo. Então, assim, o que tem que ser feito é não deixar isso acontecer de novo, né? Não a TV, não o Sport TV, a Globo, as emissoras de televisão, a mídia, mas os dirigentes, os responsáveis pelo esporte brasileiro, não deixar cair de novo no esquecimento, no ostracismo. Esse ministério que você citou, que negou o ponto facultativo para os seus funcionários verem o jogo, tem a ver com o governo. Até hoje, o presidente da República não deu uma mensagem não disse nada de incentivo à seleção feminina. Seleção feminina que representa o Brasil tanto quanto a masculina, né? Igualzinho, né? E ele não... Porque é um pensamento retrógrado, um pensamento atrasado, que não incentiva esse esporte. Por último, eu fiquei pensando aqui, enquanto eu via a entrevista da Marta com a Carol Barcelos, assim, a Marta ganhar igual o Neymar talvez não seja justo. Mas provavelmente a Marta ganha menos que o Pará. Aí também não é justo. E o Pará é só um exemplo. Tem o goleiro reserva do Corinthians, o Walter, deve ganhar mais do que a Marta. Justiça e mercado são coisas difíceis de você botar na mesma página, mas assim, o que eu acho é que também não existe valor de mercado sem investimento. Valor de mercado você ajuda a criar também. Claro. Dando visibilidade. Tem as entidades que mandam no futebol estão tentando, eu acho que ainda é muito frouxo o processo de obrigar os clubes a terem times femininos. Então, para jogar Libertadores neste ano e no ano que vem, tem que ter time feminino. Então, o Olímpia do Paraguai tem que ter um time feminino, senão não pode jogar Libertadores. Tem muita gente resolvendo isso fazendo acordo, né? Porque permite... Em vez de investir. Exatamente, porque as regras de licenciamento permitem um acordo, que eu acho que é um erro. Porque o Boca Juniors não vai tratar o parceiro lá da mesma forma que se tivesse um time próprio, usando as cores e o escudo e tudo mais. No Brasil tem vários exemplos. O Palmeiras tem parceria, o Flamengo tem parceria. O que eu acho que, tudo bem, é uma saída, mas não é ideal. Ideal é que os clubes abraçassem e tivessem seus próprios times, suas próprias estruturas. E a mídia pode dar uma contribuição se obrigando a cobrir o futebol feminino, a cobrar isso quando acabar a Copa do Mundo, entendeu? Tipo, no segundo semestre, você ter com mais frequência um noticiário das jogadoras de futebol feminino. Tem várias jogadoras aí da seleção que jogam em clubes que eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Tem uma visão de mercado que está numa entrevista do presidente da Adidas. O nome dele é Kasper Horsted, ou algo parecido. Foi a pronúncia que eu consegui arrumar aqui, né? Lembrando que a empresa dele vai pagar bônus iguais a homens e mulheres pelo desempenho na Copa do Mundo. Mas ele tem uma opinião diferente. Ele acha que o atleta deve receber pelo que vale, não porque é homem ou mulher. O salário no futebol feminino crescerá quando a qualidade subir. Esse é o raciocínio do mercado. E eu acho que você não pode também só ignorar o raciocínio do mercado. Tem que levar isso em conta. Quanto dinheiro aquilo gera. Mas essa definição de qualidade é complicada. Não, e não cresce espontaneamente, gente. Não. Cresce com investimento, cresce com visibilidade. Aí é que está a história do futebol feminino, ela é muito desigual. Se você comparar com a história do futebol masculino, com o que já se recebeu de investimento. Porque também essas coisas não vêm assim, poxa, o futebol é tão legal, vamos botar um dinheiro aí. Não. Tem investimento, tem transmissão de jogos, tem plano de marketing, tem várias coisas, né? O retorno se dá por isso. Não é assim, todo mundo gosta de futebol porque gosta. Não. Houve grandes movimentos aí, inclusive a presença do João Avelange na presidência da FIFA é considerada fundamental para o crescimento do futebol como fenômeno de mídia. Então, teve um momento que resolveram, né, tanto a Copa do Mundo como as Olimpíadas, que houve um investimento, houve uma estratégia para aquilo virar um negócio zilionário. No caso do futebol, teve o boom de torneios de base em países periféricos. Fora da Europa, tal. Teve muito campeonato sub-20, sub-17 na África, na América do Sul, na Ásia. E isso despertou o interesse das pessoas, porque as grandes marcas que patrocinavam a FIFA se interessavam por esses mercados. E o melhor jeito de chegar a eles era por meio do futebol. O nosso saudoso Armando Nogueira contava uma história, lembra? Na outra encarnação do Redação Sport TV, ele contava uma história de que ele foi a uma reunião como diretor da TV Globo, ele foi a uma reunião do comitê organizador, eu não vou lembrar, para os Jogos de Moscou, os Jogos Olímpicos de Moscou. Que
quando o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA se reuniram e avisaram: quem não transmitisse os Jogos Olímpicos de Moscou não transmitiria a Copa do Mundo da Espanha dali a 2 anos. Foi um acordo entre os dois. Isso é o quê? Isso é estratégia para você valorizar as duas coisas. O futebol era mais valorizado que as Olimpíadas naquele momento. O COI foi lá na FIFA e falou: me ajuda aí? Me ajuda que eu te ajudo? Aí virou, os dois viraram negócios bilionários. Isso prova que não é só mercado. Porque muitas vezes a gente para no começo da discussão e diz assim, não, do jeito que tem hoje, visibilidade, não é justo igualar a premiação do Neymar com a premiação da Marta, o salário do Neymar com o salário da Marta. E a gente para nessa discussão. Ok, não, mas espera aí, ué. O problema não é a Marta. A Marta é um caso resolvido. O problema são todas as outras. Sim, é isso. Eu acho que a gente para na discussão de se é justo ou se não é justo e esquece da discussão do que precisa ser incentivado. Porque o futebol feminino tem potencial e pode crescer. A premiação da Copa do Mundo Feminina é 30 milhões de dólares para ser distribuída entre todas as seleções. Masculina era 400. Tudo bem, esse é um dado, mas o problema não é esse. Não é dando mais dinheiro para quem joga a Copa do Mundo que você vai resolver. O problema é todo o resto. Quem tá lá chegou no topo. Esse é um... Claro que lá tem que aumentar, tem que ficar mais perto. Mas o problema não é lá, o problema é na base. É porque esse raciocínio não é justo. Chegar na Copa do Mundo. Mulherada, melhor aí, que quando o futebol de vocês estiver mais desenvolvido, aí a gente vai dar um prêmio melhor. Não é isso, é o contrário. Você, como órgão fomentador do futebol, tem que ajudar o futebol feminino a crescer. O COI não foi lá na FIFA dizer, vem cá, me ajuda aí, entendeu? Você quer ver uma coisa? Uma outra questão que está na matéria do El País ou da BBC, agora eu não vou lembrar, e o Globo deu dias depois uma matéria semelhante, que é a questão do futebol e da maternidade. O Globo deu uma reportagem no domingo, ótima. O Globo deu domingo, mas acho que foi a BBC que deu dias antes, mostrando que das 23 jogadoras do Brasil, uma só tem filho. Quer dizer, você ainda tem outras questões para você abordar no futebol feminino. E tem a questão do desenvolvimento, né? Para isso, a gente separou um trecho da entrevista do Rogério Caboclo, presidente da CBF, ao Bem Amigos de ontem. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar e fazer pelo futebol feminino. É um trabalho que está atrasado e é muito merecido. Elas merecem o mesmo respeito que os homens e a gente está trabalhando por isso. Então, a partir desse ano, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino, pelas regras de licenciamento, ou seja, para serem autorizados a jogar, têm a obrigação de ter um time feminino. Então, hoje, todas as grandes camisas do Brasil... Isso já está, para esse ano, já está funcionando. Pela primeira vez, nós temos 2 divisões do Campeonato Brasileiro principal, Série A e Série B, como existe no masculino, coisa que nunca existiu. E temos competições nacionais de base, tudo isso custeado integralmente pela CBF. E temos um projeto muito importante que deve ter início em breve, que é numa área de 100 mil metros quadrados, na Barra da Tijuca, em frente onde era a Vila dos Atletas das Olimpíadas. Vamos fazer lá uma grande obra que vai ter o Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino para dar iniciação para essas garotas a partir de 7 anos. Bate com uma das primeiras contribuições que a gente recebeu aqui no Twitter, da Rita de Cássia, que diz: no dia em que os clubes investirem com força no futebol feminino, aí sim teremos o feminino no mesmo nível do masculino, mesmo que não seja no mesmo nível. O futebol feminino tem que ter o direito de crescer. E não se cresce sem investimento. O que eu estou tentando combater aqui é a ideia do crescimento espontâneo. Espera o futebol feminino crescer aí e outra depois coisa, a gente vê. Esse mesmo nível está errado. O tênis feminino é do mesmo nível do masculino? É outra coisa. Mas pode ter um nível de competitividade. Tudo bem. Não vai ter o mesmo nível físico, mas vai ter competitividade. Mas é que esse mesmo nível falando sozinho, entendeu? Ele encaminha para você dizer que vai ficar muito diferente sempre. Por causa da questão ele vai ter vida própria. É isso aí. É isso. Isso só vai acontecer obrigatório, se for obrigatório. Se chegar lá a CBF e falar, se não tiver time feminino, não joga o Campeonato Brasileiro. Opa,